Bom, pessoal, características comuns então dos BRICS, certo? A primeira característica, né, a gente estava analisando aqui, são países com população numerosa, tá? E por tabela eles têm mercado consumidor numeroso, são países que têm uma enorme extensão territorial, países que apresentaram elevado crescimento do PIB nos últimos anos, né, principalmente a partir dos anos 2000. Coloquei também a quarta característica, que são países que são grandes exportadores de commodities, né, de matérias-primas. Beleza? Foi aqui, né, pessoal, que eu parei na quarta característica. Vamos colocar agora a quinta característica. Pessoal, eles têm graves problemas sociais, tá? E aí a própria Rússia ela não está excluída disso, né? A Rússia seria o menos pior. Não dá para falar que a Rússia é desenvolvida nesse ponto, tá? Mas assim, em questão de analfabetismo, na Rússia não é tão terrível, tá? Parte ali de expectativa de vida, eles têm uma expectativa de vida elevada. O Brasil também tem, né? Uma expectativa de vida elevada. Tá? Agora, se a gente pegar a Índia, China e África do Sul, eles têm gravíssimos problemas sociais. A população de pobres na China é enorme, a população de pobres na Índia também e na África do Sul também. Tá? Eu vi em algum lugar, acho que foi no Instagram que eu sigo, é, a porcentagem, pessoal, de população que vive em favela, tá, na África do Sul, se não me engano, é quase 20% da população, é muita gente, tá? No Brasil, o número de pessoas, eu não lembro a porcentagem, mas o número de pessoas que vivem em favelas chega próximo de 45 milhões de pessoas, tá? A gente tem 210 milhões, vai, arredonda para 200, tá? Você tem quase um quarto que vive em favela. Tá? Então, assim, os problemas sociais deles são grandes. Tá? Repito, a Rússia é meio que uma exceção, só que também não é uma maravilha o país. O país tem problemas. Tá? Então, na quinta característica, que está aqui, pode colocar aí, pessoal. Quinta característica, então. Possuem graves problemas. Eu sabia que eu ia esquecer de gravar. Estava na cara. Nossa, meu Deus. Possuem graves problemas, devia ter falado, né, Beatriz? Possuem graves problemas sociais. Econômicos não, né? Econômicos até que vai. Graves problemas sociais. Beleza? Certinho? Bom, aí, pessoal, eu coloquei aqui, né, na tela, os objetivos, né? Eles gostaram da ideia, né? A terminologia foi feita em 2001 e a partir disso, os líderes de cada país, né, presidentes entre aspas, né? Se a gente pegar China, não tem um presidente eleito, né? E Rússia, a Rússia tem o Putin, né? O Putin é o Putin, tá? Segundo os últimos dados aí da Rússia, ele pretende ficar no poder até 2036, tá, pessoal? Ele assumiu a Rússia, tá? Ele venceu a eleição, né? A primeira eleição que ele venceu em 98. E ele pretende ficar até 2036, certo? Bom, o Brasil tem um presidente eleito, infelizmente esse idiota que está no poder, né? A Índia tem um presidente eleito e a África do Sul também tem um presidente eleito, tá? Então nós temos uma ditadura, né? Que é na China, que, né, o Xi Jinping ele foi escolhido pelo Partido Comunista, e nós temos na Rússia, como eu disse, o Putin, que, sei lá, presidente, primeiro-ministro, nem ele mesmo deve saber qual cargo que ele ocupa, tá? Agora, eles gostaram da ideia, então existem reuniões entre os líderes, tá, de cada um desses países todo ano. Se houver uma necessidade, eles acabam se reunindo até mais do que uma vez. Tá? E eles começaram a colocar em práticas ideias interessantes, né, que fizeram o grupo ficar forte. Tá? Então, olha só, objetivos. Primeiro deles, pessoal, que eu vou colocar aqui, ó, aumentar sua participação nos rumos econômicos do planeta. Tá? Pode copiar esse primeiro objetivo aí. Vamos fragmentar e aí eu vou dar uma diminuída, tá, para vocês. Não copia tudo não, tá? Copia só isso, ó, aumentar sua participação nos rumos econômicos do planeta.
Pode ir? Dá um salve aí, gente. Pode ir ou não? Não sei se vocês já copiaram. Pode, Pode? Então vamos lá. Ó. pode. O que seria esse aumento, tá? Na participação dos rumos econômicos? Ó, participação e maior inserção em política internacional. Participação mais relevante, ó, aqui é o caso, ó, organismos multilaterais. Política internacional, eles fazem parte, né, todos esses membros, eles fazem parte lá do G20, né, eles acabam tendo até uma voz bastante ativa, né, na Assembleia Geral da ONU. Agora, a grande questão é que eles juntos, tá, os cinco, eles conseguem um melhor poder de negociação dentro desses organismos. Por exemplo, o que seria um organismo multilateral, tá? Que a gente já viu. Talvez aí um dos mais importantes que a gente tem, a própria OMC, né? O que seria um outro organismo multilateral? E aí vamos já fazendo aí uma relação com o que está acontecendo com essa pandemia, tá? A Organização Mundial de Saúde, né? A OMS. Tá? Então a OMS também é um organismo multilateral, apesar de ter um vínculo aí com a ONU e tudo mais, mas é um organismo multilateral. Né? Na hora que você tem, por exemplo, laboratórios na China, né, que já estão pesquisando vacinas e até em estágio avançado, tá? Para o corona, né? Nós temos linhas de pesquisa aqui no Brasil. A Índia, pessoal, não sei se vocês já chegaram a ler isso em algum lugar, agora que explodiu toda essa questão aí de medicamento e tudo mais, a Índia é um dos lugares que tem o maior número de patentes de medicamentos. Por quê? Porque tem muita matéria-prima na Índia, tá? Para a indústria farmacêutica, por exemplo. Tá? Então não duvido que de repente um laboratório indiano ele acabe fabricando um medicamento para o corona. Tá? Então essa participação é interessante. Então, ó, puxa uma seta de aumentar sua participação nos rumos econômicos do planeta e põe assim, ó, maior poder de maior poder de negociação em órgãos como a OMC, em órgãos como a OMC e aumento da influência em decisões dentro da ONU e da, né, aí para poder fazer uma relação com o que está acontecendo agora, né, e da OMS, tá, que é a Organização Mundial de Saúde. Tá? Olha como que eu finalizei aqui, pessoal, ó, reforçando entre si, não precisa copiar isso não, tá, ó, reforçando entre si posicionamentos e parcerias, ó, comerciais, tá? No caso, eu dei o exemplo aí, tá, da própria OMC e tecnológicas, né? Por que não a OMS, né? De acordo aí com pesquisas em cima de medicamentos, de vacina e etc, tá? Então, seria nesse sentido. Deu para entender, pessoal, isso aqui? Tá? Talvez devido a essa importância, lembra que na aula de indústria eu falei para vocês da região de Wuhan, né, da China, e aí eu falei o seguinte, falei, ó, pessoal, essa região ela ganhou a importância, obviamente, por ter sido aí o foco inicial do negócio, né, e porque muitos produtos que são utilizados, né, para hospitais, né, para produção aí de, né, ventiladores artificiais, né, para o respirador artificial, tá? Muito dessa matéria-prima vem da zona industrial de Wuhan. Tá? Então, assim, pode aparecer isso. Tanto é que tem muita discussão hoje entre os países para que não haja uma concentração num lugar só. Eles estão pensando seriamente em descentralizar isso, que outros países comecem né, a produzir, porque se de repente tem uma nova pandemia, né, como que você faz? Você fica dependente de um lugar só e o lugar fechou.
Literalmente o lugar fechou. Né? Então equipamento de proteção, né? Pode ser até uma máscara, né, de proteção, estava tudo em falta. Né? Exatamente porque a área lá de Wuhan estava fechada. Beleza? Agora, outro grande avanço que foi conquistado, isso aqui está funcionando muito bem, tá? É esse banco. Pode colocar aí, ó, 2014, criação do NBD. New Development Bank. Certeza que vocês estavam com saudade de eu falar inglês. Tava. Você treinou na quarentena, né? Nossa, eu tô vendo só filme com legenda em inglês. Ó, NBD, Novo Banco de Desenvolvimento, certo? Bom, por que eu falei que foi uma grande sacada, né? Uma grande ideia dos caras? Os dois bancos que a gente tem, tá, para poder emprestar dinheiro, né, para países em geral, são o FMI, tá, e o antigo BIRD, né, que hoje não é mais chamado de BIRD, né, mas é chamado de Banco Mundial, World Bank, tá? Esses dois bancos eles têm sede nos Estados Unidos, então eles têm uma concentração maior em países envolvidos, né, no caso, Estados Unidos. Tá? A ideia da criação do novo Banco de Desenvolvimento seria fazer um fundo, cada país contribui, tá? Eu não recordo exatamente qual é uma parcela referente ao PIB, mas você contribui para isso, eles vão depositando dinheiro e aí você tem um montante de grana. E aí, você oferece essa grana para países, por exemplo, africanos, países da América Latina. Então, o foco do novo Banco de Desenvolvimento não é só país desenvolvido, é mais país pobre, né? Que às vezes o país pobre, para ele pegar o dinheiro do FMI, ele fica muito refém de tarifas muito elevadas, né? De juros muito elevados. E o novo banco, ele oferece tarifas menores, mais atrativas. Tá? Então ele seria aí um banco dos pobres, vamos pensar assim. Tá? Seria aí para tentar socorrer país que tem crise econômica e país que tem muita dificuldade econômica. Tá dando certo, tem emprestado dinheiro, lógico que não dá para competir com o FMI. Né? O volume de grana do NBD é infinitamente menor do que o do FMI, mas consegue atender, né, também alguns países aí que estão numa situação complicada, certo? Então, na frente de NBD, põe assim, ó, banco que realiza empréstimos, principalmente para países subdesenvolvidos. Principalmente para países subdesenvolvidos, com tarifas menores, e que representa uma alternativa ao FMI, tá? Fundo Monetário Internacional, beleza? Pode seguir? Pode. Pode? Pode. Beleza. Então, ó, Pode. fechou? E aí, pessoal, terminamos os BRICS, pode colocar ONU. Todo ano que eu falo de ONU, né, que eu vou falar do Conselho de Segurança, ó, eu mudo isso, tá? Porque todo ano trocam, né? Trocam 5, né? Eu vou explicar para vocês. Nossa, tô quadrado já de ficar sentado, meu Deus do céu. ONU, pessoal, criada 1945, pode colocar aí a data que ela foi criada, tá? 1945. Lembra que a ideia
né, era, no caso, para poder substituir a Liga das Nações, né, a Liga das Nações que ela foi criada no pós-Primeira Guerra. O objetivo da Liga das Nações era evitar a Segunda Guerra. Os caras erraram totalmente, né, porque veio a Segunda Guerra muito pior, e aí veio a ideia de criar uma organização mais global, tá? Por isso, né, Nações Unidas, né, mais países aí que seriam os membros, tá? Coloca aí, pessoal, quais são os membros, quais são não, né, mas quantos são os membros, tá? 193 países. Só tem um detalhe aí. Quando a gente fala de 193 países, a gente está se referindo a países que têm a sua independência reconhecida pelos membros, tá? Então, a gente tem alguns casos como Palestina. A Palestina, ela, para o palestino, é um Estado-nação, tá? Agora, ela não tem o reconhecimento de uma grande maioria de países. Países árabes reconhecem, Israel e os parceiros de Israel acabam não reconhecendo. Tá? Então tem algumas restrições. Muita gente às vezes me pergunta sobre Israel, porque tem muito país árabe, tá, que não reconhece o Estado de Israel. Né? Só que tem um detalhe, o Estado de Israel ele foi criado pela ONU, lembra disso. Tá? Ele foi criado em 1948. Então a ONU deu a canetada e falou, ó, eu crio o Estado de Israel. Se vocês não reconhecem ou reconhecem, foda-se, eu que criei. Tá? Se eu criei, ele é um Estado sim. Deu para entender? Então tem particularidades. Lembra de Kosovo, né? Kosovo decretou a independência, tá? Em 2008, né? Só que nós não temos o reconhecimento por vários países, entre eles a própria Sérvia, entre eles a Rússia, e aí não há, né, essa condição de país independente. Então, ó, são 193 países, tá? São os reconhecidos dentro das Nações Unidas, beleza? Pode colocar a primeira reunião que acontece, né? São duas grandes reuniões que eles fazem, tá? Tem outras, lógico, né? Mas tem as reuniões por setores, né? De UNICEF, né? De crianças, aí tem para FAO, que é da fome, e aí vai, tá? Então, primeira, pode pôr aí, ó, Assembleia Geral. Assembleia Geral. Assembleia Geral, pessoal, nós temos todos os 193 membros, mais convidados. Por exemplo, eu acabei de falar da questão da Palestina, né? Para agradar o líder lá da Palestina, né, que é o Mahmoud Abbas, ele é convidado a participar da Assembleia Geral, né? O líder de Kosovo, tá, que seria aí, entre aspas, tá, seria como se fosse um governador de estado, né? Ele é convidado para participar da Assembleia Geral. Aliás, né, eu não recordo o nome do cara, tá? Ele foi o primeiro líder de um estado, no caso, né, de um território, que foi deposto do cargo, ele foi derrubado do cargo por causa da sua má condução sobre a pandemia. Né? Os casos aumentaram muito, nem foi um negócio absurdo, mas teve assim, uma expansão grande de casos, teve um número relativamente grande de mortes, eu não recordo também esses dados, mas perto do número de casos, e houve todo um processo interno dentro de Kosovo e derrubaram o cara. O cara foi tirado do cargo, tá? Foi o primeiro deles, de líder, né, que acabou caindo fora. Tá? Bom, o que eles fazem na Assembleia Geral? Ó, geral, então significa dizer que eles vão debater temas em geral, diferente da questão do Conselho de Segurança, que eles vão debater temas relacionados a guerras, genocídio, né, massacre étnico e blá blá blá, beleza? Então, na Assembleia Geral, põe assim, ó, reunião anual, normalmente entre o fim de setembro e o começo de outubro. Nem sei se vai ter esse ano, tá? Bem provável que não. Deve ser remota, né? A reunião deve ser online. Então, ó, reunião anual, composta pelos países membros, né, os 193. Cada um manda o seu chefe de Estado, né? O Brasil não mandou, né?
Ou mandou? Não, o Bolsonaro foi o ano passado. Foi. Acho que foi o Temer que não foi um ano, se não me engano. Não sei se foi o Temer ou a Dilma que não foi um ano. Que aí vai, né, ou vice, ou né, algum de relações exteriores, tá? Então, ó, formada pelos 193 países membros, mais convidados, onde são debatidos temas em geral. Como? Onde são debatidos temas em geral, como meio ambiente, condições de trabalho, para ver se, né, tem exploração de mão de obra, né, trabalho escravo, trabalho infantil, tá? Condições de trabalho, epidemias, né? Epidemias, que deve ser um tema desse ano, não tenha dúvida disso, não só pelo corona, mas pensando em algo no futuro, né? Porque eu acredito que até setembro, outubro, muita coisa vai estar mais ou menos perto de ser resolvida, né? Devido a vacinas, remédios que devem estar para aparecer nesse período, né? Agora, a galera vai começar a ficar muito esperta para uma nova epidemia, né? Então, epidemias, fome, e etc. Beleza? Senão a gente vai falar aqui um monte de tema, né? Você pode falar política econômica, tá? Pode falar até, né, algum tipo de sanção econômica ou comercial que possa ser proposta, tá? Só um detalhe, pessoal. É interessante a gente falar aqui o seguinte: nada é imposto, é proposto, tá? Então, por exemplo, o Irã ele tem uma suspeita de uso da energia nuclear para fins bélicos, tá? Então a gente propõe sanções econômicas. Os países podem aceitar ou não. Tem país que fura o bloqueio e fala, não, eu vou comercializar com o Irã porque eu preciso do petróleo iraniano. Tem país que fala, não, vou foder o Irã, não vou mandar nenhum produto para eles e eu compro petróleo de outro lugar. Tá? Então são propostas, tá? Não são nada, né? Não é nenhuma medida imposta. Tranquilo? Só coloca Conselho de Segurança e eu falo na semana que vem, beleza? Aí eu começo falando do Conselho de Segurança, falo dos membros, né? E já começa um novo assunto, beleza? Ô, Dezão, Oi? mas então, tipo, a ONU não tem poder nenhum de atuar nos países, ela só pode propor as coisas. Então, quando você tem alguma entrada da ONU, tá? Aí é devido ao Conselho de Segurança e a proposta da ONU é pacificar, tá? Seria assim, tentar fazer acordos para manter a paz ou para tentar estipular a paz, e não para atacar. Tanto é que quando você tem algum tipo de ataque, a ONU vincula a ação da OTAN. Aí a OTAN seria aquela que entraria com linha de frente de combate. Entendeu? Então a ONU sempre ela vai tentar ir na diplomacia, tá? Na negociação e não no ataque, não no embate. Beleza? Ô, Dezão, mas isso é só em casos mais extremos ou não? Sim, desde que, por exemplo, você tenha reconhecido, né, algum tipo de genocídio, né, declarado, caso extremo mesmo, tá? Como ocorreu na Guerra da Bósnia, como ocorreu na Guerra do Kosovo, certo? Que aí houve a entrada, né, de tropas da ONU para tentar pacificar, para ajudar com refugiados, e a OTAN entrou como porrada mesmo, linha de frente, entendeu? Beleza, obrigada. Beleza? Certinho então, pessoal, deixa eu pausar essa merda aqui dessa